Gurizada, segundo conteúdo que a gente vai ver desse período chamado modernismo é o expressionismo. Sim, ele é bem parecido com o primeiro movimento, só que o primeiro era impressionismo, esse é o expressionismo. Então já de cara lembrem que expressionismo vem de expressão. E aí conforme a gente for ver as imagens, vocês vão entender. Outra coisa importante, ali está escrito mais ou menos 1910. Por que mais ou menos? Não há uma evidência concreta do ano que começou isso aí. Inclusive o expressionismo ele começa em determinado ano, mais ou menos, e depois que ele vai ser classificado como expressionismo. Vocês vão entender na sequência, tá? E aí de início eu trago essas três imagens, essas duas bem famosas, essa aqui talvez vocês conheçam, é O Grito, do Edvard Munch, e essa aqui é A Noite Estrelada, do senhor Vincent William van Gogh, que é o cara que a gente vai falar sobre ele hoje, esse carinha aí, ó, tá? Vamos lá então. De arrancada, a principal característica do expressionismo é isso aqui, ó, a subjetividade, ou seja, o artista imprimia seu próprio temperamento sobre sua visão de mundo. Então assim, ó, no impressionismo, que é o que vem antes, os artistas pintavam apenas o que eles estavam vendo, ponto final. Então o cara ia lá, ao ar livre, pintava um cenário e ponto final. Ele não colocava nada dele, nada de emoção, nada de sentimento, ele tentava captar as cores naturais e representar ali, ponto final. Agora no expressionismo, a estética desse movimento, do expressionismo, ela é bem igual ao impressionismo, olha aqui, ó, mancha de tinta, não tem muito acabamento, porém, agora a galera começa a colocar o seu sentimento na obra. Então aqui já dá pra ver que aparentemente é um senhor triste, né? Chorando, talvez por tristeza, coisa que não vai aparecer no impressionismo, tá? Vamos falar então desse cara chamado Vincent van Gogh. Eu acredito que pelo menos o nome, vocês já tenham ouvido o nome desse cara, que ele é bem famoso, tanto pela história de vida dele quanto da pintura, que uma coisa tem a ver com a outra, na real, né? Aqui A Noite Estrelada, que eu falei pra vocês, né? Ela é uma pintura classicaça, assim, do Van Gogh. Ela foi pintada em 1889 e ela representa esse céu estrelado com uma lua bem amarelada. Ali abaixo umas casas, uns casebres e tal. E olha a viagem do Van Gogh ao representar esse céu, né? Ele usa vários tons de azul, várias pinceladas soltas, não tem muito acabamento, é um impressionismo. E até o ano, ó, se liga no ano, nesse ano na Europa tá rolando o impressionismo. Então quer dizer que o Van Gogh é impressionista? Sim, ele se encaixava no impressionismo naquela época. Só que o que acontece? Depois de muitos anos, os historiadores e críticos de arte vão entender que esse tipo de pintura ela é o impressionismo. Só que ela tem um quê a mais, um quê de sentimento, de emoção, ela tem um diferencial. Então vão classificar essas pinturas a partir dessa data mais ou menos, que tem essas características, como expressionistas, tá? Mas esteticamente é tudo bem parecido. O jeito de pintar, a pincelada solta, o fato de irem pintar ao ar livre, o Van Gogh também fazia isso, mas agora o tema das pinturas muda bastante, né? Embora isso aqui seja ao ar livre, já não é alguma coisa fidedigna à realidade, porque olha esse céu, olha essas estrelas super amareladas, não tem isso aí, né? O cara, ele dá uma viajada assim, em cima dessa temática, né? Esse aqui, o Van Gogh, é uma rara foto dele. Então, rapidão, falar um pouco sobre a vida dele. O Van Gogh ele, vai crescer na Holanda, né, holandês. E o primeiro trauma, o primeiro de vários, né, traumas da vida dele é que é o seguinte, ó. Ele vai nascer um ano depois de ter um irmão um pouco mais velho que tinha o mesmo nome. Então, resumindo, ele é tipo um substituto do primeiro Vincent William van Gogh. Nasce o Vincent primeiro, né? E aí morre quando criancinha, ainda bebê recém-nascido. E aí os pais engravidam de novo e dão o mesmo nome pro Van Gogh que a gente conhece, né? Então, e o cara sabe disso, depois ele vai saber. Então ele já cresce com esse trauma dentro dele, tá? Aqui é uma pintura bem clássica também, 12 girassóis em uma jarra. A gente pode ver que é uma pintura que aparentemente ela parece alegre, né? Porque ela tem um amarelão, ela tem umas cores bem cintilantes. Mas olha esses girassóis aqui, ó. Descabelado, alguns estão bem murchinhos, então é uma coisa que representa um pouco a tristeza dele. E eu falo isso porque o Van Gogh ele é conhecido por essa melancolia das pinturas dele e da vida dele também. Então eu vou voltar aqui à cronologia. Quando ele chega a 15 anos, ele começa a se interessar por arte, ele pensa em viver de arte, né? Ele quer então, tipo, ser um pintor, a família não apoia muito,
Mesmo assim, ele vai para a França, lá ele tenta conhecer outros pintores, outras técnicas, volta para Holanda, volta para a França e assim ele vai, né? Tem várias decepções amorosas quando adolescente, normal, né, gurizada? E aí, perceba assim, ó, acontecem coisas legais na vida dele, mas muita coisa marcante, muita coisa traumática pra tristeza, né? Não pra coisa boa. O quarto em Arles, ele vai representar um quarto que ele mora um tempo lá na França. E a gente pode ver aqui, ó, o acabamento da pintura não tem muito. Olha esse chão aqui, essas divisões da madeira. É bem grotesco. Eu consigo ver a camada de tinta, né? É um quarto aparentemente triste porque não tem ninguém e tá tudo meio bagunçado. Olha essa cadeira de lado, olha a janela meio entreaberta, né? Aqui uma pintura do Paul Gauguin. O Paul Gauguin ele é um amigo do Van Gogh. O Paul Gauguin é amigo do Van Gogh e vai representar o Van Gogh pintando os girassóis. Então essa aqui é uma representação que o Paul Gauguin faz do Van Gogh pintando os girassóis. Vale lembrar, o Paul Gauguin é o melhor amigo do Van Gogh durante uma época. Eles moram juntos para tipo tentar fazer um ateliê coletivo. Não dá certo, eles brigam porque o Van Gogh tem esses surtos, né? Essas paranoias, ele briga muito com as pessoas, é um cara muito difícil de lidar. Então dá pra ver que não é muito alegre a vida dele, né? Muito tranquilo. Campo de trigo com corvos, pintura do Van Gogh. Aí uma camada de tinta bem espessa, dá pra ver, mesmo sendo uma foto digital, eu consigo ver a camada de tinta bem grossa. E ainda assim consigo ver que tem trigo ali, eu tenho os corvos voando, eu tenho o céu, eu tenho a estradinha de chão. Mas é sem acabamento, né? É bem tosca a pintura. Outras pinturas do Van Gogh, sempre bastante traço, né? Traço arredondado, bem evidente isso aí. Aqui um autorretrato dele, ó. Autorretrato é quando o artista se representa. Então ele se pintou aqui. Ele era um cara bem ruivo, né? Magrelo, assim, ruivão e tal. Olha as camadas de tinta no fundo. Sem muito acabamento. Essa pintura, embora muita gente ache, isso aqui não é o cabelo dele, tá? É um pomponzinho da touca que ele tá usando. Ele tá com a cabeça enfaixada. Por quê? Bom, vamos ler ali. Ó. Ao mesmo tempo que Gauguin era colega de trabalho e amigo do Van Gogh, quando tinha surtos psicóticos, se desentendia com o artista. Em uma dessas brigas, Vincent, não se sabe o motivo, cortou a própria orelha. Como se não fosse bizarro o suficiente, ele ainda deu o pedaço de presente para uma prostituta na rua. Então, assim, ó, esse é um fato bem conhecido do Van Gogh. Inclusive, ele é muito conhecido por isso, por ter cortado a própria orelha. Então dá pra ver assim, ó, que o cara tinha alguma coisa dentro da cabeça dele que fazia ele ter essas atitudes. O cara vai lá, numa bela noite, corta a sua própria orelha e sai na rua e dá para uma prostituta que ele encontra. Porque ninguém sabe até hoje. Tem várias pesquisas tentando entender o que ele tinha, se ele era bipolar, se ele era esquizofrênico, o que ele tinha para ter essas atitudes. Até hoje não sabe, mas sabe-se que ele tinha esses surtos psicóticos, né? E o mais famoso deles é esse aí de ter cortado a própria orelha. Fora as brigas que ele teve com várias pessoas, com Paul Gauguin, com a família dele, enfim, era um cara bem difícil de lidar. Aqui um autorretrato dele, né? Aí assim, ó, ele vai falecer com 37 anos, tá? O Van Gogh, em 1890, e antes disso, ele mesmo, por conta própria, vai decidir se internar num hospital para ter um tratamento, porque ele mesmo não se aguenta mais. E ele vai conhecer esse carinha aí, o Dr. Gachet, que é um médico, que também pintava, ele era artista, e aí o Van Gogh, numa intenção de dar um presente pro cara, né, fazer uma presa para ele, pinta esse retrato do Dr. Gachet em 1890, só que para variar, eles brigam também. O Van Gogh briga com o doutor que cuidava dele. E aí, como é que o Van Gogh vai falecer? Bom, o Van Gogh, deixa eu voltar aqui, ele vai morrer, ele comete suicídio, tá? Se tem esse fato, embora tenha teorias que digam que alguém atirou nele. Por quê? Porque a bala, ele vai atirar em si mesmo, né? A bala fica alojada na barriga dele. Então assim, a gente pensa, qualquer pessoa que vai tirar a própria vida vai atirar na cabeça ou no coração, e fim de papo. Não, ele atira na barriga. Então ele tem um movimento totalmente torto do braço para atirar na própria barriga, né? Então se suspeita que alguém atirou nele. Mas até hoje o que se tem mais concreto é que ele tirou a própria vida. Então ele vai se suicidar aos 37 anos, em 1890, e vem a falecer. Curioso, essas obras dele, em vida, ele não vendeu praticamente nada. Tá? E talvez esse fosse um dos motivos dele cometer o suicídio. Porque, tipo, ele tinha o sonho de ser artista,
de ter a obra dele sendo valorizada e sendo comprada e ninguém dava bola. Por quê? Porque ele pintava um impressionismo, só que era uma coisa diferente da época. Tipo, o cara fazia autorretrato, pintava umas coisas tristes e ninguém levava fé naquilo. Aí, anos depois da morte do cara, os pesquisadores e críticos vão ver que é legal isso aí, é interessante, talvez valha alguma coisa. E aí começam a valorizar o Van Gogh, começa o expressionismo, né? E aí o cara começa a vender as obras depois de morto. Então, tipo, pô, o cara tinha motivo suficiente para ter uma vida triste e melancólica, né? E aí ele pintou cerca de 400 telas, só que não vendeu quase nenhuma. E aí você me pergunta, tá, senhor, mas essas obras aí, que fim levou então? Bom, essa aqui do Dr. Gachet ficou com o Dr. Gachet. E aí assim, ó, essas obras de arte, quando valem bastante dinheiro, elas são um bem material. Assim como uma casa, um carro, uma joia, então elas valem muita grana. Então a família que detém essa obra ou vai ficar para os herdeiros, ou vai vender, ou vai doar para algum museu, e é assim que funciona. Então várias telas dessas ainda existem, tem algumas no Brasil, em São Paulo, no MASP, tem algumas telas originais do Van Gogh, tem no mundo inteiro, enfim, algumas foram extraviadas, né? Porque tipo, o cara morreu, ainda ninguém valorizava ele, então a galera usou a tela para pintar por cima, para fazer outra coisa, e depois começou a valer muito dinheiro, né? É uma história triste e cômica ao mesmo tempo. Esse é o Sr. Van Gogh. Aqui pinturas das cadeiras, cadeira que o Vincent pintou, a cadeira que o Paul Gauguin pintou, né? Aqui mais algumas pinturas, aqui do Paul Gauguin, eu vou deixar para vocês pesquisarem se vocês quiserem, e vamos pro O Grito, que é aquela outra pintura que não é do Van Gogh, de outro cara expressionista, que é o Edvard Munch, que é norueguês, e essa pintura ela é bem famosa, e ela vai representar uma pessoa ou algum ser aparentemente alienígena aqui no primeiro plano. Lá ao fundo tem duas pessoas, aparentemente, em cima de uma ponte. Ela é uma pintura muito mal acabada, né? Ela parece que foi feita às pressas, tem poucas cores, tem só laranjas, vermelhos e azuis. E aparentemente essa pintura representa o próprio Edvard Munch, que seria esse carinha aí. E ele tá gritando, por isso o grito, né? Inclusive tem várias versões dessa pintura e tem várias séries dela. Tem a pintura, tem uma xilogravura, tem um desenho. Então se vocês verem na internet um desenho assim, só que com outras cores, talvez seja do Edvard Munch também, só que é outra versão que ele mesmo pintou. E aí muitos críticos vão dizer que esse carinha aqui seria o próprio Edvard Munch gritando pela falta da mãe e da irmã, que talvez fossem essas duas pessoas aqui. Por quê? Porque ele presenciou a morte dessas duas pessoas muito próximas dele, e isso gerou um trauma nele. Isso mesmo, bem parecido com Van Gogh, só coisa ruim na vida. E aí, em resumo, o expressionismo, então, vamos voltar aqui a alguma imagem interessante que faça a gente fixar isso aí. Essa aqui do Van Gogh que eu acho bem bacana. Expressionismo. Ele é um impressionismo, só que ele trabalha com sentimentos e emoções dos artistas. Os artistas se representam nas obras, seja em desenho, né? Tipo o Van Gogh que se representou a figura dele, seja através da cor, seja através do traço, enfim. O expressionismo, ele é um impressionismo, só que com sentimentos e cores. E geralmente esses sentimentos são tristes. Tu não vai ver muita coisa alegre no expressionismo, e em toda a história da arte não vai se ver muita alegria não nas obras, hein? Geralmente quando a pessoa tá triste ou tá melancólica, parece que surte mais efeito para produzir, né? Mas enfim, esse é outro debate. Beleza, gurizada? Então tá, expressionismo sabemos o que é. Van Gogh é o principal artista, o principal nome desse movimento artístico. Pinceladas soltas, sem acabamento, sem regras e muita tristeza e muita melancolia.